há único dois momentos em que Deus chama o ser humano. O primeiro chamamento de Deus é para salvar. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus porque o Espírito de Deus, de alguma maneira, trabalhou no nosso coração, nos convenceu que a vida que nós vivíamos era uma vida dissoluta, era uma vida de pecado, era uma vida totalmente contrária àquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós vivíamos a nossa vida sem prestar conta a ninguém. Nós vivíamos as nossas vidas nos vícios. A gente vivia a nossa vida talvez em coisas que desagradasse a Deus e que você sabia de alguma forma que aquilo não era correto. E aí o Espírito Santo de alguma maneira te convenceu que aquilo era errado. E aí você, uma vez convencido pelo Espírito, você entregou sua vida a Jesus. E a partir daquele momento você teve a salvação. Esse chamado de Deus para sermos salvos partiu dele. Foi ele que olhou para mim, olhou para você e viu a condição que estávamos e viu que nós precisávamos de um resgate. Nós vimos agora recentemente quanta gente no Rio Grande do Sul sendo literalmente resgatada. E a palavra resgate é tirar alguém de uma condição de perigo e levar para um lugar seguro. E a gente percebeu que o instinto de sobrevivência faz com que a gente corra para um lugar seguro. Nós vimos um cavalo em cima de uma casa. Nós vimos animais se abrigando em cima de casas. Pessoas se agarrando a árvores. Essa tentativa de ser salvo, de ser resgatado, é do instinto humano. Então, quando o Espírito Santo viu que eu e você, sem Jesus, estávamos em perigo, o Espírito de Deus encheu o nosso coração de sede por Deus, encheu o nosso coração da necessidade de nos abrigarmos em Deus. E aí a gente correu para Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, e agora a gente pode dizer: estamos salvos. Nós estamos salvos, nós corremos para Jesus, nós nos entregamos a Jesus, que é o nosso socorro bem presente, que é o nosso lugar de seguro, é o nosso abrigo, é o nosso porto. Mas Jesus não nos salvou só porque Ele queria nos salvar e pronto. Porque se eu acreditar que Jesus me salvou e simplesmente salvou e acabou a história e parou na salvação, Ele não precisaria esperar eu crescer. Ele podia fazer isso quando eu nasci. Assim que eu nasci, Ele ia lá e tirava a minha vida e me salvava. Pronto, já está salvo. Então por que Jesus, Ele permitiu que eu vivesse tudo que eu vivi, para daí Ele me salvar? Por que Jesus permitiu você viver tudo que você viveu, para daí Ele te salvar? Porque a salvação é o primeiro chamado, mas Ele salva para um propósito. Ele não salva simplesmente que Ele quer que você vá para o céu. É muito mais do que isso. Ele te salva porque Ele quer que você vá para o céu, sim, mas que você também viva o céu de Deus, o reino de Deus aqui e agora. Então o segundo chamado de Deus é para os salvos. Somente os salvos poderão receber e ouvir o segundo chamado. Qual é o segundo chamado? É ser chamado para ser usado por Deus. Porque quando eu fui chamado para ser salvo, Ele me salvou e me chamou agora, depois de salvo, para cumprir o propósito de ser salvo. Você não está salvo só porque você é uma pessoa boa, até porque você não é. Você não está salvo porque você fez coisas boas e é merecedor de salvação. Não é verdade. Não há nada que nós façamos que mereçamos a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele nos salvou, Ele nos escolheu e Ele salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer.
porque é dele. Agora, uma vez que você está salvo, Ele está olhando para você e está dizendo: olha, eu não te chamei para você participar de culto aos domingos, eu não te chamei só para você ser membro de mais uma igreja, eu não te chamei só para você fazer parte de um grupo, eu não te chamei para você vir à casa de Deus, na igreja de Deus e ter amigos religiosos, eu não te chamei para ficar sentado exatamente aonde você está, na posição que está, fazendo a cara que está. Eu te chamei muito mais do que para isso. Eu te chamei e te escolhi porque eu quero usar a sua vida. O que Deus está falando nessa noite, Ele está dizendo: você tem que sair desse lugar. Esse lugar não é seu, essa cadeira não é o meu chamado para você. Se você acha que eu te chamei para ficar sentado ouvindo o pregador pregar, você está equivocado. Eu não te chamei para estar onde está, eu te chamei porque existe um propósito de você ser salvo. Eu te escolhi porque tem um propósito de você ser salvo. Eu quero usar a sua vida e agora é o tempo que eu quero te usar. Não tem mais outro tempo. Hoje você vai abandonar esse lugar. Hoje você vai renunciar a essa cadeira. Hoje você vai dizer sim para Deus. Porque se você está confortável sentado aí não é o teu lugar. Se você acha que Deus te chamou para vir a um culto e sentar aí, você está equivocado. Você é salvo. E pela fé você é salvo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, então para você hoje é o primeiro chamado. É para você entregar a sua vida para Jesus hoje. Não saia daqui hoje sem entregar a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele tem pressa que o segundo chamado também alcance você. Porque Ele tem pressa. E a pressa que Ele tem é a mesma que Ele teve com Zaqueu. Quando Ele olhou para cima da árvore e disse: Zaqueu, desce daí depressa. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo para ele: Zaqueu, eu quero te salvar, cara. Eu vou salvar a sua casa. Mas Zaqueu, eu vou te salvar. Não é só para você ir para o céu. O céu é o destino certo de quem é salvo, mas é para você ser usado aonde você pecou, aonde você errou, aonde você falhou. É lá que eu quero te usar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, o que Deus está dizendo para mim: eu te tirei de lá do tráfico das drogas, e é isso que eu quero de você. Eu quero que você volte lá aonde eu te tirei, para que você também tire alguém de lá. A salvação é como uma corrente. E a corrente nada mais é do que a junção de vários elos. Se você vai para o último elo da corrente, aquele último elo só existe. O grande propósito da existência do último elo da corrente é receber outro elo. E quando o outro elo se conecta ao elo anterior, ele se torna o último. E quando ele se torna o último elo, ele só está ali para receber o próximo elo. Isso é salvação. É isso que o Senhor está dizendo. Sabe por que eu te salvei? Porque você agora é o último elo da corrente, e eu quero que outro elo se conecte a você. Então é para isso que eu te salvei, para você ser útil, para alguém se conectar à corrente. Você é aquele que vai conduzir pessoas à salvação. Então é isso. Estar em Cristo não é participar de culto. Estar em Cristo não é vir ao culto. Estar em Cristo não é você dizer: agora eu sou cristão, agora eu estou na igreja, agora eu faço parte de uma comunidade cristã. Estar em Cristo não é isso. Estar em Cristo é dizer: eu vou sim para a igreja, eu participo sim de um grupo, eu participo sim de uma comunidade, porque eu sei que Ele me salvou para que através da minha vida outros também venham alcançar a salvação. Então a gente precisa levar isso a sério. Você precisa dizer para alguém que está do seu lado, diga para alguém que está do seu lado: essa cadeira não é o seu lugar. Diga para ele: você precisa urgente descobrir por que Jesus te salvou.
a gente olha para o texto que nós lemos de Juízes capítulo 6, a gente vê Deus agindo através de Gideão. E Deus vai agir através de Gideão para um propósito. Deus escolhe Gideão para um propósito. A grande questão é que a gente acha que o fato de Deus ter nos escolhido tem a ver com a gente. A minha salvação não tem a ver comigo. A minha salvação tem a ver com o reino. Eu sou salvo, não é por mim, é por causa do reino. Eu preciso entender isso. É que a gente individualiza a salvação, porque a gente diz isso, a salvação é individual. E porque a gente fala que a salvação é individual, a gente acha que Deus age individualmente. Então Deus me salvou, porque é por causa de mim, não é por causa de mim. Ele me salvou porque eu faço parte de uma corrente. E eu só tenho valor na corrente. O elo fora da corrente é só um elo, não serve para nada. Então, se Ele me salvou, é por causa de algo maior do que eu mesmo. O reino.